Atenção! Esse trabalho foi feito por jovens irresponsáveis e não nos responsabilizamos sobre o que você verá e ouvirá aqui. Leve em consideração que esse trabalho foi feito com 2 dias de antecedência. O ambientalismo, movimento ecológico ou movimento verde consiste em um heterogêneo feixe de correntes de pensamento e movimentos sociais que têm na defesa do meio ambiente sua principal preocupação, reivindicando suas medidas de proteção ambiental e, sobretudo, uma ampla mudança nos hábitos e valores da sociedade, de modo a estabelecer um paradigma de vida sustentável. Embora na antiguidade ocidental fosse registrada algumas preocupações no sentido de proteger a natureza, e algumas antigas tradições aborígenes e religiosas de outras partes do mundo. Também desse atenção a ela e mesmo que entendesse como sagrada. Pouco valeram para que se desenvolvesse uma consciência ecológica em larga escala, capaz de impedir a destruição dos recursos naturais da vida selvagem e dos seus habitats. Nos séculos seguintes, em vários momentos e lugares, surgiram defensores do meio ambiente, mas somente a partir de meados do século XVIII, com o advento do Iluminismo e acontecimento da Revolução Industrial. O ambientalismo começou a evoluir com maior consistência quando cientistas e pensadores passaram a analisar seriamente os efeitos deletérios de ação humana sobre a natureza e os efeitos dessa ação sobre o próprio homem que o causou. Começaram a ser criadas áreas protegidas e legislação específica, e importantes mudanças aconteceram. Contudo, o ambientalismo teve que esperar os fins das grandes guerras mundiais para emergir como uma tendência influente e como um campo de estudo específico. Diante da constatação de que o modelo de desenvolvimento global em vigor, baseado na perspectiva de crescimento contínuo, na manipulação da tecnologia da natureza e numa visão que os recursos naturais são inesgotáveis e existentes basicamente para o benefício humano. A essa altura já havia causado destruição ambiental sem precedentes na história da humanidade, pondo em risco até mesmo a futura sobrevivência da espécie humana. Rapidamente, o movimento ganhou grande espaço nas mídias e desde então vem obtendo resultados importantes, atraindo uma enorme quantidade de outros campos do saber para o debate e pesquisa ambiental, considerando todas as esferas da sociedade diretamente implicadas e corresponsáveis tanto pelos problemas como pelas soluções que daí ser encontradas, ambicionando o desenvolvimento de uma visão integrada e de um manejo racional, respeitoso e responsável da vida sobre a Terra. O nível de conscientização popular e envolvimento acadêmico e institucional nunca foi tão alto, mas questionaram o atual modelo de civilização, os ambientalistas atraíram uma sonora e poderosa legião de críticos comprometidos com os status que outro tanto sintéticos. Muitas vezes os embates foram violentos e houve retratos dramáticos. O ambientalismo continua controverso, já que nem todas as suas teorias foram comprovadas satisfatoriamente, e mesmo com que já foram acatadas pela ciência ou nelas são baseadas, muitas vezes ainda não foram aceitas ou compreendidas pela sociedade em geral, da qual depende da sua parte crucial da desejada da sustentabilidade, chocando-se contra hábitos arraigados, tradições culturais, ignorância, interesses políticos e econômicos e outros fatores. Mas, como já foi reconhecido por inúmeras organizações internacionais respeitadas, pesquisadores renomados ligados a grandes universidades e mesmo instâncias governamentais de muitos países, os impactos negativos que a sociedade moderna tem arrecatado ao meio ambiente são vastos, requerem medidas urgentes de mitigação ou reversão e terão consequências globais catastróficas que tendência destrutiva continua inalterada, especialmente quando se considera a velocidade do crescimento da população do mundo e dessa consequente pressão sempre maior sobre todos os recursos de sistemas naturais. O movimento ambientalista tem suas premissas no período da Revolução Industrial. Neste momento, reações difusas à poluição causada pelo homem foram surgindo. Contudo, após a detonação das bombas nucleares em Nagasaki e Hiroshima, que o movimento ambientalista se organizou e tornou a forma conhecida nos dias de hoje. Durante a Revolução Industrial, os homens passaram a causar danos em larga escala no meio ambiente,
e os famosos e necessários para a cidade, como o rio Tamisa de Londres, ficaram degradados. Em 1610, a água do rio já não era mais considerada potável. No auge da sua poluição durante o século XIX, o rio foi apelidado de Grande Fedor. Atualmente, o rio foi despoluído. O mau cheiro das águas era tão forte que muitas sessões de parlamento tiveram que ser suspensas no ápice da Revolução Industrial. Indignados com a situação, algumas pessoas começaram a reagir contra a poluição de forma pontual e esporádica. Duas figuras de destaque se declararam abertamente contra o desenvolvimento ambientalmente irresponsável, que também abusava dos trabalhadores, a saber, Sherrington e Tolkien. Foi apenas depois da detonação das duas bombas nucleares no Japão que os ambientalistas começaram a se organizar e formar grupos especificamente ambientalistas. Após ver o nível de capacidade de destruição que o ser humano alcançará, os grupos ambientalistas se articularam internacionalmente para tentar conter uma possível destruição do planeta. Em 1948 foi fundada na França a UICN, na época conhecida como União Internacional da Proteção da Natureza. Esta foi a primeira organização do movimento ambientalista. Após sua fundação, várias outras instituições começaram a surgir e se organizar e militar pelo mundo. Em 1961 foi fundada a WWF, antes conhecida como Fundo Mundial para a Natureza. Em 1971 foi fundada a Greenpeace. Conquistas do movimento ambientalista no mundo. A primeira lei ambiental foi criada em 1863, na Inglaterra, em plena Revolução Industrial. Foi chamada de Alkali Act e tinha o objetivo de regular a emissão de poluentes no ar pela indústria do vidro na época. O primeiro parque nacional foi o Parque Yellowstone, criado em 1872 nos Estados Unidos. Na década de 1960, um grupo de cientistas chamado de Clube de Roma divulgou o relatório Limites do Crescimento, com projeções sobre riscos ambientais. Nesta década surgiram os primeiros grupos ambientalistas, preocupados com a contaminação da água e o ar dos países industrializados. Em 1961, foi assinado o Tratado Antártico, determinando o uso do continente apenas para fins pacíficos. Em 1962, foi publicado o livro Silent Spring, Primavera Silenciosa, falando sobre a consequência do uso de pesticidas como DDT, que não só matavam os insetos, mas envenenavam os pássaros também. Na década de 70, a crise de petróleo e o consequente aumento do preço desse produto alertou as nações para a necessidade de nacionalização do uso de busca de fontes renováveis de energia. Em 1972, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo. Os países começaram então a criar órgãos ambientais e leis para o controle da poluição. Em 1973, ocorreu a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. Ainda na década de 80, dois grandes acidentes ecológicos chamaram a atenção para a necessidade de prevenção de riscos ambientais. Foi o caso do vazamento de gases tóxicos de Bhopal, na Índia, e o acidente nuclear na usina de Chernobyl, na Ucrânia. Em 1982, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar visou proteger o mar contra o despejo de rejeitos nucleares e resíduos tóxicos. Em 1987, foi criado o Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o Relatório Brundtland, que difundiu a ideia de desenvolvimento sustentável. Na década de 90, foram criadas normas internacionais em gestão ambiental da série ISO 14000, visando a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Em 1997, foi criado o Protocolo de Quioto, para a redução até 2012 das emissões dos gases que contribuem para o efeito estufa pelos países industrializados. Bom, agora irei falar sobre as conquistas importantes dos movimentos ambientalistas no Brasil. Temos a criação de unidades de conservação, a aprovação de leis ambientais e a conscientização da população. Também citei mais algumas aqui abaixo que foram conquistadas no Brasil, como a criação do Parque Nacional da Amazônia em 1975,
a aprovação da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, em 2000, a criação do Fundo Amazônia, em 2008, a aprovação da Lei de Crimes Ambientais, em 1998, a aprovação do Protocolo de Quioto, em 1997, e a participação da delegação brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, mais conhecida também como COP26, em 2021. Bom, agora irei falar sobre cada uma dessas conquistas, que são importantíssimas para o nosso país. Bom, falarei agora sobre o Parque Nacional da Amazônia, como já falei anteriormente, né, que ele foi criado em 1975 como um parque nacional com 1.070.737 hectares. Bom, ele está localizado nos municípios de Itaituba e Trairão, no estado do Pará, região norte do Brasil. Temos também a aprovação da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que estabelece critérios e normas para a criação e plantação e gestão das unidades de conservação. Bom, agora falarei sobre o Fundo Amazônia, criado em 1º de agosto de 2008 pelo Decreto número 6.527. Tem como seu principal objetivo a captação de recursos para projetos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de produção da conservação e uso sustentável no bioma amazônico. Bom, agora falarei também sobre a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de fevereiro de 1998. Ela dispõe tanto sobre as sanções administrativas quanto sobre as sanções penais devidas àqueles que cometem crimes contra o meio ambiente. Bom, falarei também sobre o acordo ambiental fechado durante a terceira conferência das partes da Conservação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Kyoto, no Japão, em 1997. Foi o primeiro tratado internacional para controle da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Bom, agora falarei mais sobre a COP26, né? Para vocês que não sabem também, a delegação do Brasil é a maior da COP26. Isso é muito importante para o nosso país. E para quem não sabe o que significa a COP26, é a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que possuem 479 membros, superando até mesmo o Reino Unido, anfitrião do encontro em Glasgow. A lista inclui pelo menos 57 nomes que não pertencem a nenhum governo, tanto federal, tanto estadual ou municipal, e nem a parlamentos. O que é uma ONG? Uma ONG é uma organização não governamental, uma entidade que realiza ações solidárias sem fins lucrativos e de interesse público. Apesar de atuar na esfera pública, as ONGs não são estatais, pertencem ao terceiro setor. Atuam através de iniciativas privadas, atendendo demandas sociais que não conseguiram ser atendidas pelo primeiro setor, o Estado e a administração pública. O termo ONG não existe em nossa legislação. O mais parecido que temos são as OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Segundo um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o Brasil possui hoje aproximadamente 820 mil ONGs, sendo a maior parte delas localizadas na região sudeste e nordeste do país. Ao todo, 2,3 milhões de empregos gerados. Como as ONGs não possuem interesse lucrativo, para se manter e realizar projetos ela necessita de doações. As doações são feitas por pessoas físicas e jurídicas. Podem ser feitas através do dinheiro ou também com trabalho voluntário. O próprio governo também pode ajudar uma ONG, não necessariamente com dinheiro. Eles podem ajudar através de injeções fiscais e leis de incentivo. Exemplos de ONGs ambientais: o Greenpeace, a Cicana, SOS Amazônia, WWF e dentre outras mais. A seguir, nós veremos um pouco mais a respeito de uma ONG ambiental específica, o Greenpeace. Primeiramente, a história do Greenpeace. Fundado no ano de 1971 na cidade de Vancouver, no Canadá, foi criado a partir de uma iniciativa de 12 ativistas ambientais no porão de uma igreja, sendo compostos por jornalistas, ecologistas e hippies. O seu primeiro ato foi ir impedir testes nucleares dos Estados Unidos nas ilhas Anchitka, no Alasca. Os 12 foram em um precário barco pesqueiro até a região. A intenção do grupo era salvaguardar o meio ambiente e lutar contra a guerra nuclear. Assim, surgindo o seu nome, Green, para representar a luta pelo meio ambiente, e Peace, a paz entre os homens. Antes de eles irem até um local, já haviam cerca de 10 mil manifestantes na fronteira do Canadá
com os Estados Unidos, que também queriam impedir os testes nucleares, pois estavam aflitos e preocupados. Além de destruir a biodiversidade do local, poderia ser causado um tsunami por conta da detonação. Infelizmente, a manifestação não foi ouvida e os Estados Unidos anunciaram outro teste no mesmo local, com um poder de destruição 5 vezes maior. O grupo sabia que outro protesto seria inútil. Os dois levantaram fundos através de um festival de rock elaborado por eles mesmos. Depois partiram para o local de testes, motivados a morrer pela causa. Também não conseguiram impedir essa detonação, pois logo no começo da viagem, a guarda costeira americana os impediu de prosseguir. Mas uma boa notícia veio depois desse ato. Os testes nucleares cessaram e após essa vitória, a vida dos 12 membros nunca mais foi a mesma. E daí começaram a organizar protestos em outras frentes ambientais em diversas regiões do mundo, e grupos afiliados começaram a surgir em outros países. A fama do Greenpeace crescia cada vez mais a cada ano, mas foi em 1975 que o mundo todo conheceu o Greenpeace. Os ativistas decidiram lutar contra a caça às baleias que japoneses e soviéticos faziam no Oceano Pacífico. Dessa vez, em um número maior, eles partem para a zona de conflito em pequenas embarcações. Lá eles lutam contra grandes barcos soviéticos. Mas apesar de todos esses esforços deles, eles ainda conseguiram levar dezenas de baleias. Esse acontecimento rendeu a eles apoio da população, que ao ver aquela cena se comoveram. Hoje em dia, temos o conhecimento que a caça de baleias estava em declínio. Eram caçadas por causa de seu óleo, que era fornecedor de combustível das cidades. Com a chegada do petróleo, a caça já havia se tornado desnecessária, mas enfim, as pessoas não tinham conhecimento e viram o grupo como um sinal de esperança e salvação mundial. Logicamente, a partir dessa data, o Greenpeace começou a receber quantias enormes de doações feitas do mundo inteiro, passando a ser uma das maiores corporações existentes. Com a chegada do Money, o negócio desandou. Segundo Patrick Moore, ex-presidente e um dos 12 fundadores do Greenpeace, a partir dos anos 80, o foco virou outro. No início, todos eram voluntários. Entretanto, com o crescimento, muitos passaram a se sustentar através do movimento ambientalista, recebendo salário bem gordo. Fosse do contra em relação ao estabelecido. Com o crescimento global do grupo e as grandes doações, surgiu a necessidade de um diretório internacional para que se pudesse continuar com as atividades do movimento. Entretanto, o ex-presidente Patrick era o único dali que possuía uma educação formal em ciência ambiental. Arroz dourado. O Greenpeace teve culpa de morte de muitas pessoas por atrapalharem na produção de um alimento, o arroz dourado, uma variedade genética do arroz comum que tem vitamina A. Todos os anos, cerca de 2,8 milhões de pessoas morrem por deficiência dessa vitamina, nas regiões mais carentes do mundo. E o arroz dourado era uma solução do problema. Acontece que o grupo era contra a produção desse alimento por conta dele ser geneticamente alterado e supostamente contribuir para o aquecimento global. Devido a essa militância, o produto demorou mais do que o devido para ser aprovado e deu no que deu. Contribuição com a malária. A organização começou a concentrar seus esforços em banir o elemento diclorodipenil tricloroetane, o DDT. Conseguiram fazer com que quase todos os países banissem esse produto, atingiram seu objetivo e fecharam uma das maiores fábricas de DDT. A justificativa era que esse produto era utilizado em pesticidas que favoreciam o aquecimento global. O problema é que o DDT é utilizado para fazer remédios antimaláricos. E o que foi que eles fizeram? Fecharam a maior fábrica e, consequentemente, o remédio ficou em falta. Só na África do Sul, depois de socorrido com DDT, houve um aumento no número de mortos por malária, em 1,8 milhões entre as décadas de 80 e 90. E entre outros escândalos mais que o Greenpeace cometeu no decorrer de sua criação até os dias atuais. Errar é humano, mas uma ONG ambiental nesse patamar, com responsabilidade muito grande posta em suas mãos, ter errado assim por falta de conhecimento em alguns casos, por se deixar levar pela ave da militância e pelo dinheiro acima, porém o dinheiro acima de seus princípios, é algo inaceitável. Eles podem sim lutarem por causas justas que
causas que realmente valem a pena. Mas o acerto que eles fizerem agora não vai cobrir os erros que fizeram no passado, que possam fazer. Porque o erro ele vem com consequências. Por mais que façam o que é certo, as consequências vão permanecer ali. O mundo, o meio ambiente, a humanidade vai pagar pelos erros. Eu quero acreditar que o Greenpeace já não é mais assim. Que hoje em dia luta pelo que é certo, mas eu acho pouco provável, até porque se tem dinheiro envolvido no meio, vai ter sim corrupção. O capitalismo ele consegue estragar tudo, o dinheiro corrompe a, a pessoa. Não dizendo que a pessoa é inocente nem nada do tipo, mas se tem dinheiro no meio, o negócio estraga. O negócio começa certo, tem dinheiro, vai ter corrupção. Se tem dinheiro, vai ter gente que vai querer ganhar mais. Se tem dinheiro, vai ter gente que vai querer ficar com o dinheiro. Hoje em dia, o movimento ambientalista cresce socialmente pelo mundo, sobretudo na Europa. Sua força política e econômica está cada vez maior. Conforme artigo da revista Isso é Dinheiro, a agenda ambientalista cresce em poder. O partido francês Europa Ecologia, Os Verdes, ERV, que até 2020 administrava apenas algumas cidades francesas, das quais a maior era Grenoble, venceu as eleições municipais das principais cidades da França. O partido conquistou o poder em Lyon, Bordeaux, Estrasburgo, Besançon, Nancy e Tours. Em aliança com os socialistas, venceu em Paris e Marsella, as duas principais cidades do país. Na Holanda, o partido ambientalista de esquerda GroenLinks superou o Partido Trabalhista nas eleições legislativas de 2017 e ficou lado a lado com os socialistas. Também conquistou as duas principais cidades do país, a capital Amsterdã e Utrecht, nas eleições municipais de 2018. O mesmo aconteceu em 2020, na Islândia, onde os ambientalistas superaram os social-democratas e venceram na capital Reykjavik. O mesmo acontece nos outros países da Europa. Esses resultados estão em sintonia com a onda que já foi confirmada durante as eleições europeias, na qual o EEVL, Partido Ambientalista, surpreendeu, ocupando o terceiro lugar com 13% dos votos. Uma das principais militantes do movimento é Greta Thunberg. A jovem já palestrou no Fórum Econômico Mundial, na ONU, e foi eleita a personalidade do ano pela revista Times. Já as ONGs ambientalistas continuam mantendo sua estrutura gigantesca. O Greenpeace arrecada R$ 1 bilhão por ano. Outras ONGs ambientais arrecadam valores semelhantes para manter a estrutura global. Muitas ONGs do movimento ambientalista militam política e socialmente em pautas da esquerda. O Greenpeace, por exemplo, apoia o movimento anti-armas, projeto de restrição de liberdade de expressão e o movimento LGBT. Também apoiam o movimento terrorista Black Lives Matter. A WWF também defende pautas esquerdistas antitradicionais de forma oficial, conforme declaração oficial. Muitas outras ONGs ambientais também defendem a mesma agenda política e social. Vide a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. A defesa destes ideais está em sintonia com a base filosófica do movimento, a ideia panteísta de que tudo e todos são Deus, podendo fazer o que quiser da própria vida independente de qualquer coisa. O movimento ambientalista no Brasil tem seu foco na Amazônia. São 16 mil ONGs apenas nessa região, sendo a maioria composta por estrangeiros. As ONGs ambientalistas são politicamente ativas. No dia 23 de outubro de 2019, membros do Greenpeace foram presos após depredar patrimônio público na frente do Palácio do Planalto. O Greenpeace Brasil milita contra a agricultura brasileira com fake news. A WWF Brasil e outras ONGs importantes também militam contra o governo atual, defendendo pautas morais progressistas. As 10 principais ONGs ambientalistas que atuam no Brasil são Greenpeace, WWF Brasil, Cicana, Water, IPE, SOS Amazônia, Instituto Social Ambiental, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, The Nature Conservancy e ACATO. Mesmo a floresta amazônica possuindo 84% de sua vegetação nativa intacta, nunca tocada pelo homem, com a sua área preservada crescendo, as ONGs atuam energeticamente na região,
e criam sistematicamente grande alarde midiático, conforme o caso das queimadas na Amazônia. Os principais problemas ambientais do Brasil e do mundo são ocasionados pela intensa atividade dos seres humanos sobre a natureza. Os principais problemas ambientais que existem no Brasil e no mundo são ocasionados pela intensificação das atividades humanas, como a produção industrial e a urbanização, pelo manejo inadequado dos solos e pelo uso intensivo e não sustentável dos recursos naturais. Os principais problemas ambientais são os seguintes: poluição atmosférica. A poluição do ar ou atmosférica pode ser descrita como a presença de gases poluentes, material particulado, agentes biológicos e outros elementos que alterem sua qualidade. Esse problema é ocasionado principalmente pela queima de combustíveis fósseis e pela atividade industrial nos grandes centros urbanos. Atividades essas que liberam substâncias como gás carbônico, monóxido de carbono, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio na atmosfera. Aquecimento global. O aquecimento global é o aumento anormal da temperatura média do planeta Terra. Esse fenômeno tem como causas a intensa exploração da natureza pelos seres humanos, ocasionando problemas como o desmatamento e a emissão direta de gases poluentes na atmosfera por meio da atividade industrial e da queima de combustíveis fósseis. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a temperatura média da Terra é atualmente 1,5 graus Celsius, maior que no período que antecede a Revolução Industrial. Poluição hídrica. A poluição hídrica acontece quando substâncias são lançadas nos corpos de água e alteram as suas propriedades físicas, químicas e biológicas, o que pode causar contaminação e, como consequência, gerar severos prejuízos para a população que depende daquele recurso e para a biodiversidade aquática. O descarte irregular de lixo e de resíduos urbanos, como esgoto e industriais, estão entre as principais causas da poluição hídrica. Poluição dos solos. A poluição dos solos é descrita como a degradação química do substrato. Tem origem no descarte irregular de lixo e dejetos urbanos, industriais, da mineração e das usinas geradoras de eletricidade, no uso intensivo de defensivos agrícolas e agrotóxicos para a produção, no desmatamento e outros eventos que contribuem para a perda da fertilidade dos solos. Desmatamento, também chamado de desflorestamento. O desmatamento é a retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. A perda da cobertura vegetal deixa os solos desprotegidos e mais vulneráveis. Queimadas. Também chamadas de incêndios florestais, as queimadas humanas são uma prática de limpeza de uma área com o uso do fogo. O fogo das queimadas elimina parte da biodiversidade das matas e contribui para a emissão de gases poluentes na atmosfera. Desertificação. A desertificação é um fenômeno de degradação química e física dos solos, resultante do esgotamento da capacidade de produção do solo, o que tem como causas a exploração desses recursos de maneira intensiva para fins econômicos, o manejo inadequado, as queimadas sucessivas e o desmatamento. Ebulição global. A ebulição global é uma expressão dita pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, para descrever a atual fase de aceleração do aquecimento global e das mudanças climáticas, depois do mês de julho mais quente na história desde o início das medições nos anos 1970. A expressão ebulição global foi utilizada para alertar a respeito dos riscos do agravamento da elevação das temperaturas médias do planeta Terra. As principais causas da ebulição global são as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, desmatamento, agricultura intensiva e a emissão industrial, que liberam gases do efeito estufa na atmosfera. Esses gases, como o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, retêm o calor na Terra, causando o aumento da temperatura média do planeta.
Algumas das consequências da ebulição global são a maior frequência de ondas de calor, a intensificação do derretimento das geleiras e calotas polares, o aumento do nível de oceanos, a ocorrência de queimadas e incêndios florestais, o aumento da temperatura dos oceanos, a perda da biodiversidade terrestre e marinha, chuvas muito intensas, volumosas e concentradas, grandes enchentes e inundações, recorrência de fenômenos como furacões e ciclones extratropicais, estiagens prolongadas e tempo muito seco. Possíveis medidas para evitar a ebulição global seria a transição de uma matriz energética dependente dos combustíveis fósseis para uma limpa e renovável, visando a completa substituição das fontes poluentes até o ano de 2040. Além disso, é importante que as indústrias e as grandes empresas realizem essa mudança e adotem a política de emissões líquidas nulas como uma forma de compensação. Qual é a diferença entre a temperatura e a sensação térmica? Bom, em dias frios ou quentes, nem sempre o valor informado por um termômetro condiz, com o frio ou o calor que nosso corpo está sentindo. Por que será? Isso explica pela diferença entre a temperatura e sensação térmica, dois conceitos que podem ser facilmente confundidos, mas que são distintos um dos outros. Em resumo, enquanto a temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas, a sensação térmica, ou a temperatura aparente, como você queira chamar, diz respeito exclusivamente à maneira como o corpo humano percebe a temperatura do ar. Na sua opinião, por que é importante cuidar do meio ambiente? É importante cuidar do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente é igual a gente cuidar da nossa casa, né? Cuidar a melhora para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, né? A natureza, para os passos, as árvores, né? As plantas. Então, o meio ambiente é tudo isso. É vida, meio ambiente é vida. Quais são algumas das questões ambientais que você acredita serem importantes atualmente? O desmatamento, a mudança climática e a poluição dos mares. Que ações simples podemos tomar? Hi, meu nome é Vitória. Vitória, você já ouviu falar sobre o movimento ambientalista? Sim, mas eu não sei mais porque eu não tenho uma boa memória. Então não. Então sim, só que eu não sei. Então tu não sabe. Eu sei sim. O que você acha que significa ser ambientalista? Pessoas que ajudam o ambiente fazendo cartazes, gestuados, entre outros. Você pratica alguma ação em seu dia a dia para ajudar a proteger o meio ambiente? Sim, quando eu como alguma coisa e só fica lixo, eu não jogo na rua. Eu jogo na lata de lixo que eu acho mais próximo. Vitória, tu conhece algum exemplo de medida ou projeto ambiental que tem na comunidade? Não, não conheço. Tu acredita que é importante cuidar do meio ambiente? Sim, Me diz por quê. porque, não sei, mas a gente tem que cuidar porque o nosso ambiente não tá melhor daquelas coisas, entendeu? E se a gente não que nem cuidar dele, né? Sim, Acaba e a gente morre. deixa eu ver aqui. Tu já participou de alguma atividade relacionada ao meio ambiente? Sim, reciclagem. Eu, quando eu tava numa escola, eu plantei uma plantinha. Que era pra isso, né? Que era pra ajudar o planeta. Sim. Tu sabe me explicar o que é reciclagem? Reciclar